hoje damos as boas-vindas aos alunos ingressantes dos cursos de especialização da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesta noite, teremos a honra de receber o professor Paulo Silvestre, que ministrará a palestra Como usar os meios digitais para construir a sua reputação. Registramos e agradecemos a presença do excelentíssimo vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, professor Dr. Jorge Alexandre Onoda Peçanha, dos assessores e coordenadores da reitoria e da pró-reitoria, dos coordenadores e professores da pós-graduação Lato Sensu e dos demais docentes e discentes presentes. Para realizar uma reflexão, gostaríamos de convidar o capelão universitário, que hoje representa nosso chanceler, reverendo Marcelo Coelho Almeida. Muito boa tarde a todos. Já foram nominados aqui nossas autoridades. Os saúdo todos os nossos ingressantes, aqueles que já estão no transcurso do curso. E quero fazer uma breve reflexão. Também os saúdo em nome do nosso chanceler, que não pôde estar presente, mas pediu que se fizesse essa saudação. Ele está no Rio de Janeiro, também proferindo palestras e em reuniões ali naquela cidade. Eu quero ler um trecho bíblico sobre o tempo. A Bíblia Sagrada tem o que alguns chamam de capítulos de ouro. Então, se tem o capítulo de ouro do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Capítulo de ouro sobre o pastor. O Senhor é o meu pastor e nada. São aqueles temas que vêm à memória, porque a Bíblia os trata com muita propriedade. E o capítulo sobre o tempo é atribuído por alguns, obviamente, a Moisés, que também escreveu um salmo. E o Salmo 90, ele é esse capítulo que fala sobre o tempo. Bom, você tem várias perspectivas para falar sobre o tempo, né? O professor hoje vai falar de um tempo recente, em que a nossa reputação também é construída nas redes sociais. Eu brinquei com ele ali, perguntei, e para quem veio antes das redes sociais, como é que ficava a construção da reputação? Tem essa perspectiva do tempo cronológico, né? Tem a perspectiva do tempo biológico, tempo vivencial. E há um aspecto muito importante na pós-graduação, é quando a nossa atividade acadêmica, ela é imbricada, ela é inexoravelmente ligada às outras áreas da nossa vida. Ou seja, a gente não para com a vida profissional para estudar. A gente não para de ser pai ou mãe ou filho numa certa relação, quando cuida dos pais, para poder vir estudar. A vida continua correndo. E essa administração do tempo, no que diz respeito a esse encontro, a essa confluência das nossas atividades, traz para nós um desafio muito maior quando ingressamos numa pós-graduação. Às vezes, os nossos professores vão ter que ser muito generosos em entender que o filho passou mal à noite, ou que tivemos que lidar com uma outra situação familiar e o nosso tempo foi comprometido. Pois bem, Moisés escreveu esse Salmo do Tempo e há coisas ali, talvez você não conheça, mas você vai lembrar, é ali que o Moisés fala que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Ainda que as gerações anteriores não sejam como a nossa em muitos aspectos, ali também elas já confiavam em Deus. Moisés fala nesse Salmo que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que se foi, ou como uma noite que passou. Ele fala aqui também que a nossa vida, por mais longa que seja, é como um sono. De manhã, viceja e floresce, à tarde, murcha e seca. Nós estamos numa semana que se completa hoje, exatamente, em que fomos tomados de súbito por notícias tão pesadas no que diz respeito a esse aspecto. Vidas de jovens, adolescentes
que se vão no incêndio, vida de um jornalista, para alguns no auge da carreira, da influência e da competência, em uma viagem de menos de 1 hora, se esvai. O Salmo diz alguma coisa que provavelmente a Bibi Ferreira não concordaria. Ele diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o maior deles é canseira e enfado. E a nossa célebre atriz, importantíssima na cultura brasileira, viveu intensamente seus 96 anos e se despediu deixando um gostinho de vida, né? Mas eu li esse salmo para fazer por vocês e por nós, no início desse semestre, 2 orações. 2 orações que Moisés faz nessa oração maior. Ou, aliás, 2 pedidos que ele faz nessa oração, que eu quero fazer também por todos nós. Primeiro, ele pede a Deus assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E no final ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. 2 pedidos na oração de Moisés, nesse grande texto de ouro sobre o tempo, que eu acho que poderíamos também fazer hoje, para que a gente tenha sucesso na nossa empreitada na vida, que inclui a pós-graduação. Talvez seja só um dos dedos da mão, mas é importante que peçamos a bênção de Deus. Primeiro ele pede pelo coração, depois ele pede pelas mãos. Pelo coração ele pede que ele próprio possa ser sábio ao ponto de contar os dias. Nós estamos falando de alguém que viu o povo de Deus perder 40 anos no deserto por desobediência, por não administrar bem o tempo. E ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos a administrar o nosso tempo de forma que o nosso coração seja sábio. Por que será que ele pede pelo coração? Ele pede pelo coração porque é do coração que procedem os nossos acertos e os nossos desacertos, principalmente no que diz respeito à agenda ou à administração das inúmeras questões da vida. Um coração sábio é aquele que descansa na provisão, é aquele que administra bem os seus recursos e está em paz, né? A gente precisa de um coração sábio nos dias de hoje. Então ele pede pelo coração porque é do coração que procedem as nossas ações. É no coração em que estão os nossos pressupostos, as nossas crenças, os nossos valores mais profundos, os nossos afetos. Então esse coração precisa ser sábio e ele pede isso a Deus. E depois ele pede pelas mãos, para que as obras das suas mãos sejam aprovadas pelo Senhor. A gente pode pedir também que elas sejam aprovadas pelos professores, né? Já que vamos precisar também de uma avaliação, né? Então a gente podia pedir, né, que as obras das nossas mãos sejam aprovadas pelos professores. Mas, brincadeiras à parte, ele está pedindo para que aquilo que a sua vida produza tenha a bênção de Deus. E isso eu também gostaria de pedir nesse início de noite e final de tarde. Nesse início de semestre em que desafios virão, de ajuntamento de todas as nossas tarefas, a gente precisa que o que a gente faça dê certo. A gente precisa que o nosso trabalho dê certo, que a nossa tarefa familiar dê certo, que os nossos relacionamentos deem certo, que o nosso curso dê certo. E tudo isso são obras que as nossas mãos produzem. Então, essa é a minha oração, a minha reflexão, para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, de forma que alcancemos coração sábio. E que a bênção dele esteja sobre nós, de forma que as obras das nossas mãos sejam confirmadas pelo Senhor. Eu estou falando aqui com profissionais comprometidos com o crescimento. E só por serem profissionais, na nossa perspectiva, já são pessoas que estão empenhadas em fazer o bem. Já são pessoas que usam da sua vida e da sua profissão para que a sociedade melhore. E isso é uma obra de Deus, que às vezes ele faz por intermédio das nossas mãos. Então que a gente peça
ao Senhor, e essa é a minha oração, que o Senhor aprove aquilo que a nossa vida produz. Com muita alegria e com muito zelo, eu desejo a todos um excelente semestre e faço isso em nome de toda a nossa equipe. Amém. E agora gostaríamos de convidar para realizar sua saudação o vice-reitor de nossa universidade, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Boa noite a todos. Com muita satisfação, alegria que nós estamos aqui nesta noite, abrindo esse semestre letivo dos cursos de especialização dessa universidade. Uma universidade tão importante, uma universidade antiga, que tem tradição, que tem inovação, que se reconstrói a cada momento, que se reinventa, se reavalia e que tenta fazer sempre o melhor possível. Tenta viver de acordo com os propósitos que ela enuncia, mesmo que às vezes nós não sejamos 100% íntegros a ponto de sempre respeitá-lo, porque nós somos falhos. Lembro, entrando na seara do reverendo Marcelo, a quem cumprimento, eu lembro que o apóstolo Paulo disse que muitas coisas que ele não queria fazer, ele fazia. E as coisas que ele queria, ele não fazia. Então, esse tipo de luta constante a gente enfrenta no nosso dia a dia, tanto no ministério pastoral, mas com relação no nosso relacionamento com o outro, na nossa labuta como professor, como pesquisador, nas nossas relações, inter-relações uns com os outros. Mas eu cumprimento aqui o professor Jorge Onoda, nosso pró-reitor, também a professora Natasha, aos professores que aqui estão. Quero cumprimentar a todos pelo trabalho valoroso que tem feito, por trabalho de qualidade, sempre animado, responsável, e eu tenho acompanhado o trabalho deles e sei quantas lutas são vividas diariamente, muitas vezes com estresse, né? Com muitas vitórias, mas também ao custo de muito trabalho, e isso é natural que aconteça, né? Mas eu quero cumprimentar a todos, saudar especialmente o professor Paulo Silvestre, desejar a ele um excelente trabalho nessa noite, uma excelente palestra. Vocês estão chegando numa instituição, não sei quantos de vocês já são egressos da universidade, talvez muitos não sejam, e fizeram um compromisso conosco, um compromisso de vir buscar aqui habilidades, competências, um melhor treino para garantir o sucesso de vocês nesse amanhã que a cada dia fica mais incerto, com desafios que as empresas requerem de nós, porque os processos mudam, os comportamentos mudam e nós precisamos sempre nos adaptarmos. E eu tenho certeza que a Universidade do Futuro, que nós estamos pensando sobre ela também, vai ser uma instituição que vai ser baseada justamente na educação continuada, aquela que os conselhos fazem, que propõem. Nós só sobreviveremos com a educação continuada, porque nós vamos viver mais, nós vamos chegar aos 100 anos, vamos chegar aos 110 anos, e é necessário que as pessoas façam alguma coisa, elas precisarão se reinventar. E eu tenho tentado fazer isso, apesar da minha lerdeza tecnológica, quase jurássica, não é? Lembrando que, recentemente, o ano passado, eu baixei pela primeira vez um aplicativo do banco. Eu sempre ia no banco, e as pessoas dizem, mas por que você insiste no banco? Eu gosto de ir lá cumprimentar, dar um passeio, saio da minha sala, eu preciso caminhar um pouco. Eu creio que era uma desculpa que eu dava para mim mesmo, não é? E eu passei a usar o aplicativo e comecei a facilitar a minha vida. Mas eu não tenho LinkedIn, nunca usei Instagram, não uso Facebook. Tanto que o diretor aqui do Instituto, há quase 4 anos atrás, por volta da minha chegada aqui na instituição, que eu venho trazido de outra, ele começou a procurar na internet fotografias minhas, porque meu aniversário é junto com o dele. E ele queria fazer um agrado para mim, na reunião do conselho, mostrando fotografias dele, minhas, das nossas famílias. E ele não encontrou uma foto minha na internet. E ele veio falar comigo, eu não consigo encontrar nada seu. Eu liguei para minha esposa, ela tem lá no banco de dados dela, e ela mandou uma foto da nossa família, e essa foto ele pôde usar. Passei a usar o LinkedIn. E de uma maneira descuidada, eu cliquei um botão que diz assim, convidar as pessoas. Eu convidei, eu passei 4
confirmando meio que a contragosto, mais 700, 800 respostas. Estou contigo, né? Mas o que é que eu vou fazer com todas essas pessoas? Então, passei a tratar um pouco melhor, mas não com o cuidado que eu deveria ter. Fiquei pensando em usar você, Lamartine, que você é uma pessoa muito afeita a isso, para melhorar um pouco a minha imagem, não é, como gestor público, gestor de uma instituição, diante do mercado, das relações que nós temos. Mas nós, não quero prolongar muito, mas em nome da universidade, do nosso reitor, que está num outro compromisso, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, desejar que vocês sejam muito felizes aqui, que vocês tenham as necessidades de vocês atendidas, que a qualidade daquilo que nós vamos ofertar em cada curso, ela seja aquela que atenda a expectativa, se não totalmente, mas muito perto daquilo que é desejado. Lembrando que vocês são especiais, né, dentro de uma sociedade. Poucas pessoas conseguem chegar ao ensino superior, concluí-lo em universidades de referência e caminhar para uma pós-graduação que vai trazer não só esse reforço ou apresentação de novas habilidades e competências, mas também a oportunidade de relações com outras pessoas, quem sabe outras oportunidades, outras colocações, quem sabe melhorar a sua renda e a sua carreira profissional. Nós estamos aqui a tratar nesse semestre de mais de 1.000 alunos que estão ingressando presencialmente aqui na escola, em curso de educação à distância. Nós temos quase que 30.000 alunos de graduação, mas na especialização nós estamos recebendo 1.050 presenciais como vocês, e quase 900 no ensino à distância. Então nós temos quase 2.000 alunos, são 1.900 alunos neste semestre, o que muito nos agrada. Vocês estão fazendo parte de um conjunto de mais de 4.000 alunos que nós estamos gerenciando aqui, cuidando na especialização. Temos 8 turmas que estão iniciando no Centro de Ciências Biológicas da Saúde, 3 na arquitetura e urbanismo, 5 na área de tecnologia, 14 na área de negócios, comunicação e letras, mais 5 turmas, engenharia 7, educação e teologia 1 e direito 5. Então nós temos 47 novas turmas. Então parabéns a vocês por estarem conosco, parabéns a nós mesmos por sermos competentes, termos apresentado as nossas propostas e a equipe que nos gere. A minha palavra final aqui, ela de certa forma é política, ela é social. Nós estamos vivendo um país em transformação. Nós queremos o melhor para o Brasil, que a nossa imagem seja muito melhor reconhecida em todos os indicadores, seja de corrupção, de inovação, porque muitas vezes nós ficamos abaixo nos rankings deste mundo, apesar dessa economia ser a 8ª, já chegou a ser a 6ª economia do mundo em PIB, mas nós ainda temos muitas coisas para acertar. Nós ainda temos muita pobreza, nós temos uma corrupção que devasta o país, que afasta as pessoas do acesso à educação de qualidade, que afasta as pessoas de ter acesso à saúde, a ter sistemas de transporte adequados, baratos, eficientes, com aqueles que nós nos defrontamos como nós saímos e visitamos outros países. Nós queremos o melhor para cada um de nós, para nossas famílias, e os brasileiros, eles também são nossas famílias. Então nós temos um compromisso de fazer essa transformação social. Nós aqui, através da educação, vocês também pela educação, pela transformação que estão recebendo, tendo o desafio de, no desenvolvimento da carreira de vocês lutarem por um país diferente. Não é possível que a corrupção ela continue a impactar o Brasil com as mazelas que têm impactado. Eu já fui gestor de universidade pública e eu lidava com a controladoria da União e muitas vezes eu entrava num combate com aqueles analistas, porque eu dizia para eles que eles só achavam defeito, eles não tinham um evento de socialização das boas práticas, da melhoria da gestão pública, mas era sempre a corrupção do tipo A, tipo B. E depois que eu fiz essas críticas, já começaram a acontecer uma leva de eventos públicos de corrupção, e eu tive que chegar à conclusão que eles tinham razão. O problema era mais grave do que nós enfrentamos. E nós formamos aqui engenheiros,
Nós formamos aqui advogados numa faculdade de Direito respeitada e outros profissionais, e eu tenho sempre perguntado aos alunos como é que vai ser o comportamento dele quando eles estiverem na sua atividade profissional. Eles como advogados, como desembargadores, como promotores, se eles vão se comportar de uma maneira que satisfaça o seu próprio coração, aqueles compromissos que eles aprenderam aqui durante o seu juramento, perante seu órgão de classe. Quer dizer, nós precisamos respeitar os compromissos de aqui. A universidade precisa respeitar os compromissos de qualidade dos cursos que está oferecendo, nós, caros gestores, como caros professores. Vocês precisam respeitar os compromissos de cumprir os horários, cumprir os estudos, da dedicação. Nós precisamos de uma maior aderência aos compromissos dos nossos dia a dia, nosso dia a dia. Um engenheiro que é formado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, além dos assuntos teóricos e práticos da sua formação, eles escutam palavras como essa, palavras de orientação, de demonstração, palavras de salvação. Você vai encontrar aqui no campo muitos versículos espalhados que trazem luzes sobre o comportamento humano diante de Deus e diante dos homens. Então não é possível que um engenheiro que aqui saia e que nós desejamos que venha a ser um empreendedor, que ele seja alcançado numa ilicitude amanhã, numa licitação contra a prefeitura dessa cidade ou de qualquer outra, desviando recursos que poderiam ser melhor geridos. Nós precisamos de melhores políticos, nós precisamos de uma série de outras coisas. Então é necessário que na nossa ação seja uma ação de busca de melhor qualificação, mas uma busca de nós vivermos diante dessa perspectiva de responsabilidade diante de Deus e da sociedade que nós habitamos. Então desejo a vocês que vocês tenham muito sucesso aqui. Reclamem, se não estiver bem, pode procurar a professora Natasha, o coordenador de curso. Nós precisamos fazer sempre a coisa certa, do melhor, só assim nós vamos ter dias melhores, olhando com essa seriedade, com esse compromisso. Não posso tomar mais tempo de vocês, o palestrante está aqui aguardando para falar. Desejo a ti muito sucesso, sei que essa é uma questão chave que pode levar algumas pessoas a grande sucesso na sua carreira, como também pode prejudicar. Então é necessário que sejamos todos muito cuidadosos, como pessoa física, como instituição. Agradeço então a atenção de vocês, fico à disposição do que eu puder ajudar, esperando que as reclamações não cheguem a nós, que todas elas sejam resolvidas a contento e que vocês sejam especialistas no menor breve espaço de tempo, que eu creio que é 1 ano e meio, 1 ou 2 anos, né, Natasha? Formação do curso, é isso. Então, o ano que vem, espero estar aqui celebrando a formatura de vocês e o sucesso da vida profissional. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Marco Túlio. E iniciaremos agora a palestra convidando a coordenadora de cursos de educação continuada, a professora doutora Natasha Bertoia da Silva, que fará a moderação dos trabalhos. E convidamos também o palestrante de hoje, professor Paulo Silvestre. Nós faremos agora a leitura de um breve currículo do palestrante. Paulo Silvestre é consultor e palestrante de mídia e cultura digital e professor de cursos de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da ESPM, da PUC São Paulo, da Universidade Metodista de São Paulo e do SENAC. Jornalista apaixonado por tecnologia, está online desde 1987 e trabalha com jornalismo digital desde 1995, quando criou o primeiro site da Folha de São Paulo na internet. Integrou o grupo pioneiro do UOL e ajudou a trazer a América Online ao Brasil em 1999, onde foi gerente de produtos. Também foi gerente de produtos digitais na Editora Abril e no Estadão. Criou e dirigiu a unidade de negócios de conteúdo didático digital da Editora Saraiva, participou da criação de aplicativos editoriais da Microsoft Brasil e foi gerente de e-commerce da Samsung. Em dezembro de 2016, foi eleito o 7º brasileiro mais influente no LinkedIn, pelo prêmio LinkedIn Top Voices.
Nessa rede já possui mais de 500 mil de seguidores, sendo nela o terceiro brasileiro em fãs. É jornalista pela Universidade Metodista de São Paulo, especializado na criação de conteúdo online pela mesma universidade. Também possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Instituto de Administração e é mestrando em Tecnologia da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo. Seja bem-vindo, professor, e agora passamos a palavra à professora Natasha, que irá apresentar a dinâmica da palestra. Boa noite a todos. É muito gratificante estar aqui com essa plateia cheia, né? O auditório lotado. Agradeço às autoridades presentes. Agradeço muito a participação dos coordenadores de cursos, porque são eles que, na verdade, estão à frente, né? E são eles que vão conduzir todo o trabalho para que os melhores cursos sejam oferecidos a vocês. Agradeço muito o professor Paulo por estar aqui, pela disponibilidade, né? E agradeço, além de vocês aqui presentes, eu gostaria de ressaltar que os alunos dos cursos à distância estão nos acompanhando online. Então, como a gente atende com os cursos à distância o Brasil todo, eles estão nesse momento acompanhando todo o processo, toda a palestra e vão participar conosco. Então, eu gostaria de explicar para vocês qual será a dinâmica. O professor Paulo fará a explanação dele e, durante a explanação dele, as meninas de apoio estão lá no fundo, estarão ao lado com folhas para que vocês possam fazer perguntas. E depois da explanação do professor, nós teremos aí uma sessão de perguntas, tá? Que vocês podem trazer curiosidades, entendimentos, enfim, o que vocês acharem interessante questionar para o professor. Então, professor, muito obrigado pela disponibilidade, né? E agora a palavra é com o senhor. Vou ficar de pé porque para cantar é melhor cantar de pé. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite da Universidade Mackenzie, em nome da professora Natasha e de todas as autoridades e colegas presentes aqui. É um prazer para mim, uma grande alegria, mesmo porque eu sou mackenzista de coração, desde os tempos do ensino médio, quando eu estudei aqui, e gosto muito da casa. Não? Achei muito interessante a fala do reverendo Marcelo, quando ele falou do tempo, que é alguma coisa extremamente apropriada para o que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente está falando de construir reputação, mas a gente poderia falar, no lugar do construir, também destruir reputação. Né? A gente precisa tomar alguns cuidados aí. E o tempo, ele é um fator determinante quando a gente pensa em mídias sociais, mídias digitais e redes sociais particularmente, porque nas redes sociais, o que existe nas redes sociais, na verdade, já existia, sempre existiu, não foi criado nada de novo. A grande diferença é que nas mídias digitais tudo acontece com muito mais intensidade e muito mais rapidamente. Portanto, o tempo é menor. Quando a gente pensa em crises institucionais de empresas ou de governos que há alguns anos elas demoravam meses para se desenrolar, hoje elas podem acontecer em apenas um dia. Não? A crise nasce, rompe, cresce e se resolve ou não dentro de um mesmo dia. Então, isso exige algumas habilidades novas dos profissionais. Mas isso também se aplica, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa fala aqui hoje, com a carreira de cada um. Né? Tudo que eu vou falar aqui hoje se aplica sim a empresas, a instituições, mas se aplica também à carreira de cada um de vocês, inclusive, que já estão no mercado, agora estão fazendo curso de pós-graduação. E, bem, a Bruna já falou o meu currículo, não vou me alongar nisso daí, mas eu queria só contar uma pequena história que eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando e que vem com a questão do tempo também. Em 1995, eu era repórter de ciência da Folha de São Paulo, e quem escrevia sobre internet em 95 não era o caderno de informática, era o caderno de ciência, porque estava ainda muito distante da vida do cidadão comum. E eu me lembro que a internet ela tinha sido liberada no Brasil em novembro, a internet comercial, quero dizer, não, a acadêmica já existia há alguns anos, desde 92. Mas eu me lembro que em novembro de 94 foi liberado para o público comum, que desconhecia completamente isso. E aí, em janeiro de 95, eu cheguei para o meu editor e falei: vamos colocar a Folha na internet?
Acredite se quiser, essa pergunta foi feita em algum momento. E nós demoramos 4 meses para convencer a diretoria do jornal que a Folha deveria entrar na internet. E eu me lembro do diretor olhando para a gente com uma cara de interrogação e perguntando: mas onde é que fica essa tal de internet? Que eu vou colocar a Folha ali dentro? Isso não foi há 50 anos, isso foi há 23 anos, não, 24 anos agora. O fato é que depois de algum tempo, colocamos a Folha na internet, e isso aconteceu no dia 9 de julho de 1995, a Folha entrou na internet com um projeto embrionário chamado Folha Web, e que depois acabou se transformando, depois de alguns meses, no Universo Online, no dia 28 de abril de 1996. E eu me lembro dos meus colegas também, não? Colegas jornalistas, quando eu, depois de um tempo, eu falei: eu quero só fazer o digital, gostei muito disso, vou deixar de fazer o jornal impresso para fazer a Folha Web. E os meus colegas vieram para mim com um apelo, dizendo: o que você está fazendo? Você tem uma carreira brilhante aqui no jornal e você vai jogar isso fora para esse negócio de internet? Isso não vai dar em nada, isso é um modismo passageiro. E você vai abandonar a sua posição aqui no jornal para isso? Veja só, pois é, 23 anos atrás, não. Isso é muito interessante porque tem um ensinamento aí, não? A gente precisa estar atento a oportunidades que se apresentam para a gente, mas em alguns momentos, em muitos momentos, a gente precisa também dar um salto de fé, não? A gente precisa acreditar naquilo que a gente acha que é positivo para a gente e para quem está à nossa volta. Iniciar um trabalho desse não é uma coisa que altera só a sua vida, isso pode alterar sensivelmente a sociedade toda, não? Você pode melhorar a sociedade. E a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre a construção da reputação, da sua reputação nos meios digitais. E uma das melhores coisas para você ter hoje uma boa reputação nos meios digitais é justamente você compartilhar alguma coisa que você tem com as outras pessoas. Você se doar mesmo, porque dessa maneira você vai conseguir que as pessoas, enfim, entendam o que você faz e gostem disso. Você vai construir justamente a sua reputação. Mas, enfim, avançando aqui na nossa conversa, eu queria começar dizendo que isso somos nós hoje. Não quer dizer que nós sejamos milho, mas a gente vive um momento que eu chamo de comoditização de tudo. Commodities são produtos como justamente soja, milho, feijão, petróleo, enfim. São produtos que eles não existe uma diferenciação clara em relação ao produtor. Ninguém vai no supermercado e compra a laranja da fazenda Santa Rita. Eles vão lá e compram laranja, né? O problema disso daí é que, como existe muita gente fazendo a mesma coisa, você perde, entre outras coisas, o controle do preço do que você está fazendo, não? E a gente vive um problema hoje que a gente está sem ideias disruptivas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está lá no banheiro tomando banho e aí vem aquela inspiração e você tem uma grande ideia e fala: nossa, que ideia incrível, vou fazer isso. Aliás, não sei quanto a vocês, mas eu acho o banheiro um lugar incrível para ter boas ideias. E quando você vai implantar essa boa ideia, você descobre que existe já uma multidão de pessoas fazendo exatamente aquilo que você teve, uma ideia genuína, não? Por que que isso acontece? Não, como é possível? Você teve aquela ideia é sua, e como de repente tem um monte de gente fazendo aquilo? E a explicação é muito simples, porque hoje as ideias que geram outras ideias estão voando por aí, inclusive nos meios digitais, e elas vão sendo capturadas de uma maneira consciente ou não, tá, por diferentes pessoas que, enfim, criam a mesma ideia genuinamente ao mesmo tempo. Então, puxa vida, se você não consegue mais se posicionar, como que você consegue, por exemplo, progredir no seu negócio, progredir na sua carreira, progredir na sua reputação? Meu amigo aqui, o Philip Kotler, quem é de marketing, conhece muito bem ele, não? Ele disse uma coisa há mais ou menos uns 15 anos, portanto, um pouco antes dele publicar o best-seller dele, Marketing 3.0, que era o seguinte: existe um conceito no marketing que são os 4 Ps, que são 4 variáveis: produto, preço, praça e promoção, que supostamente você consegue, manipulando essas variáveis, posicionar qualquer produto no mercado. É o que diz a teoria
que nós estudamos, aliás, até hoje nos cursos de graduação e até de pós-graduação. O Kotler disse que esse conceito ele precisa ser revisto. Porque o que acontece? Como justamente a gente vive em uma situação em que as empresas elas têm cada vez mais dificuldade de se diferenciar, elas acabam ficando focadas em só dois dessas variáveis, que são o P do preço e o P da promoção. Ou seja, você vende o seu produto cada vez mais barato ou você gasta cada vez mais dinheiro para fazer a promoção, publicidade. No final das contas, o que você está fazendo é que você está emagrecendo a sua margem, o que não é bom para ninguém, né? Daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Daí o Kotler, ele disse nessa época uma coisa que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha na época. Ele disse o seguinte: vocês, empresas, precisam fazer alguma coisa para que as pessoas queiram espontaneamente se relacionar com vocês. O que seria isso exatamente, não? E principalmente na virada do século, em que o marketing ainda tinha um conceito muito tradicional de pegar uma mensagem e empurrar para o sujeito, esperar que ele entendesse e consumisse aquilo. Quando o Kotler fala uma coisa dessas, as pessoas elas têm que vir até você espontaneamente. Não estava muito claro como seria isso. Tá? Passaram-se alguns anos e aconteceram duas coisas que, de certa forma, explicaram como isso seria possível. As duas coisas estão nessa foto aqui. Tá? A primeira delas foi o lançamento do iPhone, que vai fazer 12 anos, que não foi o primeiro smartphone, mas foi o primeiro smartphone que realmente era útil, não era um objeto de desejo geek. Né? Pela primeira vez, as pessoas tinham um computador poderoso, fácil de usar, conectado 24 horas por dia na internet, onde elas estivessem. Né? E isso mudou tudo. Ninguém aqui é jovem o suficiente para não se lembrar de como era a vida antes de um smartphone, certo? Isso mudou tudo, mudou a maneira como nós trabalhamos, mudou a maneira como nós estudamos, mudou a maneira como nós compramos, mudou a maneira como nós nos divertimos, mudou a maneira até como nós paqueramos. Sim ou não? Né? Hoje você está fazendo tudo pelo smartphone, as pessoas estão totalmente digitais. E outra coisa que aconteceu foi a transformação do Facebook, que já existia há alguns anos, de uma rede social comum e ordinária, e uma incrível plataforma de negócios, que trouxe principalmente uma coisa que muita gente critica, mas que é essencial hoje, que é uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar do algoritmo de relevância, que é um nome bonito, né, ou pomposo, mas enfim, é um subsistema que toda plataforma digital tem, que, de certa forma, determina o que você tem que ver. Você não vê o que você quer ver, você vê o que o algoritmo determina que você veja, certo? E isso daí começou a abrir a possibilidade de as pessoas entenderem o que o Kotler queria dizer quando vocês precisam produzir alguma coisa para que as pessoas queiram vir até você. As marcas falaram, vou criar uma fanpage no Facebook, certo? E aí eu vou publicar ali os meus postzinhos e as pessoas vão enfim, querer se relacionar comigo digitalmente. Tá? Não é bem assim. Tá? Inclusive porque você, pelo algoritmo de relevância, você não tem exatamente o controle do que você as pessoas virão sobre você. Mas o fato é, o caminho estava aí. O nosso público, não importa qual seja o nosso negócio, tá? Ele está online e ele está permanentemente online. Isso mudou a maneira como nós fazemos tudo. Então, nós como profissionais e nós como empresários, nós como empreendedores, nós temos que estar online também no nosso negócio. Tá? Essa possibilidade de estar digital o tempo inteiro, aliás, provocou mudanças profundas na maneira como justamente as pessoas se relacionam conosco. Tá? Primeiro porque hoje as pessoas têm acesso ubíquo à informação. Eu me lembro que quando eu trabalhava no jornal ainda, lá no início da minha carreira, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma referência a alguma coisa publicada no próprio jornal, eu tinha que sair da redação, ir até a biblioteca do jornal, para pegar microfilme. Não sei se alguém aqui já viu um negócio chamado microfilme, que são umas fitinhas. Eu tinha que pegar as fichinhas, tipo aquelas de biblioteca, para descobrir onde que estava aquele assunto, em qual filme, colocar o filme na máquina, rodar aquele negócio lá, e aí, já era uma máquina moderna, eu conseguia imprimir pelo menos o que estava impresso ali. Era um processo que demorava, no mínimo, 1 hora, para fazer uma referência a algo que está no próprio jornal.
Hoje, qualquer pessoa consegue satisfazer qualquer necessidade sua de informação instantaneamente, onde ela estiver, graças ao smartphone, né? O que deixa, aliás, as pessoas com um poder de escolha imenso, não? E muito ansiosas. Não? Nós somos uma geração de pessoas ansiosas. Eu quero que as coisas sejam resolvidas do meu jeito e eu quero agora. Você que é empreendedor, você que é empresário, dá seu jeito de resolver isso daí. Tá? Nós esperamos, portanto, ser atendidos instantaneamente. Como, então, parece até um certo abuso, né? Como que as pessoas podem querer isso da gente, né? Mas façam essa pergunta a vocês mesmos, porque todos nós aqui fazemos isso hoje. Né? Então, a gente, quando está do outro lado do balcão, precisa estar preparado para lidar com isso daí. Tá? E, por conta disso, nós, profissionais e empresas, estamos continuamente sendo monitorados. E aí vem um outro grande ensinamento, eu acho, desse nosso encontro aqui, cuidado com o que vocês fazem nas redes sociais. Porque não tem volta. Tá? Estava até conversando com um colega, o Renan, antes, ele falou o que a gente tem que fazer para evitar esses problemas. Não tem como evitar exatamente, mas o bom senso resolve 95% dos problemas. Aqui, infelizmente, as pessoas esquecem. Bom senso está virando um artigo de luxo, né? Cá entre nós. 95% dos problemas seriam resolvidos com o bom senso. Simplesmente por você não cometer, não infringir nenhuma lei, não fazer alguma coisa que esteja contrário ao que é considerado moral, ou de bom gosto, pelo menos. Tá? Claro que existem técnicas que podem mitigar esses problemas aí, não? A gente vai até falar um pouco disso depois. Mas a gente precisa entender que nas redes sociais, nós estamos enormemente expostos. E como diz aquele ditado lá da vitrine, né? Quanto maior a vitrine, mais fácil você acertar a pedra. Né? Existe um sujeito chamado Eric Schmidt, que era CEO do Google, ele faz parte ainda do conselho do Alphabet. Quando ele ainda era CEO do Google, ele disse o seguinte: você tem um segredo? Alguma coisa que você não quer que as pessoas saibam? Não coloca isso na internet. Né? Quantas aqui, eu acho que todo mundo conhece pelo menos algum exemplo de alguém que cometeu uma grande mancada e teve um grande prejuízo por falar alguma coisa errada, fazer uma acusação infundada, colocar uma foto inadequada. Pessoas são demitidas por isso, empresas tomam multas, fecham. Então, por favor, cuidado, tá, com o que vocês fazem nas redes sociais. Estar nas redes sociais só não é suficiente. Ter a presença digital não é suficiente. A gente precisa justamente de algo mais, que é a reputação digital, que é o tema aqui da nossa conversa. O que é a reputação digital? A reputação digital é a capacidade de você, como disse o Kotler lá, produzir alguma coisa para que as pessoas cheguem até você e elas entendam o que você faz. Mais do que isso, elas vão chegar até você, entender o que você faz e descobrir que, puxa vida, você é bom nisso mesmo, hein? O ideal é que quando você tiver um bom controle, não só do que você faz, mas também do relacionamento com o seu público, é que você vire referência no que você faz. E por que isso é tão importante em termos de marketing? Porque talvez determinada pessoa conheça o seu trabalho agora, mas ela não precisa comprar o seu serviço agora. Não é o momento. Tá? Mas ela sabe que você é bom. E dessa maneira, quando finalmente chegar a hora de ela querer comprar um produto ou comprar um serviço que você oferece, você tem que ser pelo menos lembrado que oferece esse serviço. E aí você, enfim, vai atingir o seu objetivo. Tá? Como conseguir isso daí? Por exemplo, produzindo conteúdo. Fazer artigos, pode ser até as singelas fotinhos no Instagram. O Instagram, aliás, é uma rede que está bombando, como dizem, não? É ótimo para oferecer produtos, mas pode ser também posts no Facebook, que está meio mal das pernas, aí não está atingindo muito bem os objetivos, enfim. LinkedIn, né? Pode ser produção de vídeos, que é a linguagem do momento, não tenha dúvida. Tá? Mas sempre lembrando que esse conteúdo, ele tem que estar focado no seu público. Eu vou detalhar isso daqui a pouquinho. Tá? Outra coisa que é importante, e isso é uma mudança cultural trazida pelos meios digitais,
esteja preparado para se relacionar com o seu público. O que eu quero dizer com isso? Quando eu virei Top Voice lá em final de 2016, ao longo de 2017, as pessoas vinham para mim e falavam: ah, nossa, que maravilha esse negócio de Top Voice, eu também quero ser Top Voice, o que eu faço para ser Top Voice? Eu falava: bom, primeira coisa, isso aqui é um título de justamente pessoas que conseguem promover um debate dentro da rede. A primeira coisa que você precisa fazer é produzir conteúdo. Ah, ótimo, maravilhoso, eu adoro escrever, eu escrevo muito bem, escrevo sempre. Eu falei: que bom. A segunda coisa que você precisa fazer é se relacionar com as pessoas. Ah, como assim? Sim, porque se você realmente produz um conteúdo tão bom quanto você diz, vai acontecer uma coisa incrível. As pessoas virão até você, que é exatamente aquilo que o Kotler dizia. Elas vão querer saber mais, elas vão querer contribuir com o debate, elas vão fazer perguntas. Às vezes, viram pessoas também fazendo críticas, e algumas críticas são bastante duras de ouvir. Tá? Você precisa responder esse pessoal. Tá? Você como profissional, ou se você for, no caso, representando uma empresa, você precisa estar pronto para se relacionar com isso daí. Ah, nossa, mas isso dá muito trabalho. Eu falei: dá um certo trabalho sim, mas é bom. Porque as pessoas, inclusive, elas estão contribuindo, acredite se quiser, com o seu negócio. Elas podem até mesmo melhorar o que você faz. Ah, não, isso dá muito trabalho, eu não vou fazer. Bom, tudo bem, você pode não fazer, é um direito seu, mas não vai virar Top Voice. Assim, tirando o termo Top Voice, isso significa, hoje, essa capacidade de se relacionar e se relacionar genuinamente, tá? De coração. Realmente querendo contribuir com a sociedade, isso faz toda a diferença. Então, você querer fechar a porta para o seu público, você está jogando fora o grande ouro desse negócio. E se você quiser fechar a porta do seu público, tem uma péssima notícia. As pessoas vão arrombar a fechadura. E elas vão entrar de qualquer jeito na sua vida. Então, esteja-se preparado para isso, tá? E viva o seu propósito. O que é esse negócio? Tem algumas palavras que estão na moda, né? Propósito é uma delas. A gente ouve muito isso nas redes. Ah, e o propósito? O que é propósito? Propósito não é aquela missão da empresa, aquela coisa bonita que fica na placa, na porta da firma. Né? Propósito é aquilo que faz você levantar todos os dias e querer fazer alguma coisa boa. Isso pode ser o propósito. A empresa, sim, pode ter propósito, tá? Mas cada um de nós pode e deve ter um propósito. Aliás, eu faço aqui um apelo. Se você não pensou nisso, se você não tem claramente definido qual que é o seu propósito, pare tudo e pense sobre isso. Porque, inclusive, você vai se tornar uma pessoa melhor quando você tiver isso claro, porque isso vai te dar um norte na vida. Tá? E o propósito é uma coisa que vai te ajudar muito a construir a sua reputação, porque ele envolve, inclusive, valores. E quando a gente está falando de marketing, aí a gente precisa fazer uma pergunta. Esses valores estão alinhados com os valores do seu público? O que, aliás, vem outra pergunta aí. Você conhece o seu público? Eu costumo dizer nos meus cursos de marketing para os meus alunos: meu amigo, se você não sabe quem é seu público, se você não sabe quais são as coisas que ele deseja, se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe qual é a linguagem que o seu público usa, para tudo e descobre, porque senão você corre sério risco de estar jogando dinheiro fora. Porque se você não tiver com os seus valores e a sua oferta de serviços desalinhada com a expectativa do seu público, você pode fazer até um negócio muito legal, mas não vai dar certo. Quem aqui já não viu negócios super bacanas que deram errado e as pessoas questionam: puxa vida, mas era um produto tão legal, por que não deu certo? Não deu certo porque era um produto tão legal que as pessoas não queriam. É assim simples, tá? E quando a gente pensa em conhecer o público, a gente precisa entender que o público também está mudando. Existe um conceito que já vem sendo trabalhado há algum tempo, que é o conceito do pós-consumidor, que é justamente uma figurinha que está super empoderada pelos meios digitais. E que somos todos nós aqui, de uma maneira geral. Tá? Características do pós-consumidor. Ele não é uma coisa de faixa etária. Você pode ter crianças e idosos que são pós-consumidores. O pós-consumidor é uma característica cultural. Tá? Ele gosta de ter experiências personalizadas que estejam de acordo com seus valores, exatamente como quis dizer.
Então, se você está oferecendo um serviço, um produto, você precisa ter isso em mente. O pós-consumidor, ele quer que o produto esteja de acordo com o que ele pensa. Tá? Ele quer que as marcas desvendem as suas necessidades. Aí você fala, mas como isso é possível? Tem uma pessoa que todo mundo conhece, que até meio óbvio falar, mas que fazia isso brilhantemente, e por isso ele mudou o mundo várias vezes, que era o Steve Jobs. Todo mundo fala, por que o Steve Jobs era tão incrível? Ele era incrível, antes de mais nada, porque ele conseguia até mesmo antecipar os desejos do seu público. Tá? Esse pessoal é intolerante, e eles querem que os produtos sejam fáceis, né? Fácil para eles, difícil para a gente. Né? Gosta de questões ligadas à natureza e projetos sociais, e eles esperam que as marcas se posicionem desse jeito. Não tolera meia-verdade, não admite preconceito, inclusive eles querem que as marcas tratem bem os próprios funcionários, o que é ótimo. Né? Assume atitudes e comportamentos próprios. O que quer dizer com isso? Você tem que ir atrás desse sujeito. O sujeito ele é um alvo em movimento. Tá? Quer se sentir importante para a empresa, o sujeito parece uma criança mimada, né? Mas, enfim, essa é a realidade que a gente vive. Né? E aqui, tem uma coisa que é importante aqui, ele não quer massificação, ele quer que você converse com ele. Está em constante transformação. E aí eu queria trazer um case bastante interessante, que é o Uber. Agora a situação se acalmou um pouco, mas vocês devem se lembrar que quando o Uber chegou aqui, aliás, quando o Uber chega em qualquer cidade, o cenário é basicamente o mesmo. Um quebra-pau generalizado dos taxistas tentando impedir que o Uber e outros serviços, como o Cabify, enfim, serviços semelhantes, se posicionem. Infelizmente, para os taxistas, eles nunca vão ganhar do Uber. E eu vou dizer por quê. Lembra a história da comoditização lá que eu falei agora há pouco? O commodity do Uber e do táxi e de todos esses serviços é o transporte público. Ou seja, eu chamo um carro para ir de um lugar para o outro. Aí você fala, mas existe alguma outra coisa além disso? É claro que sim. Tá? As pessoas começaram a chamar o Uber, primeiro porque, inclusive, a tarifa era mais interessante, só que tinha muito mais além da tarifa. Quando você chamava um Uber, você esperava que chegasse na porta da sua casa um carro, o carro seria um carro bom, ele seria um carro limpo, o motorista seria uma pessoa que não ia ficar te sacaneando com o taxímetro, dando voltas pela cidade que você não conhece. Em resumo, existia uma série de serviços que tinham um enorme valor para esse público, que ficavam acima do transporte de passageiros. O táxi, ele não ganha do Uber, porque toda a discussão deles fica justamente nessa camada inferior. Ah, só eu posso fazer o transporte de passageiros, porque só eu tenho o alvará, porque só eu tenho não sei o quê, porque só eu. Não entrando no mérito de que isso possa ser verdade ou não, o fato é que o seu público taxista tirou o valor disso daí. Sinto lhe informar, entendeu? O valor está em cima, está nessa camada gorda de gordura de serviços que está em cima. Então, se você não colocar o foco nesse lugar onde o seu público está colocando valor, você jamais vai vencer essa batalha. Tá? O Uber, portanto, ele venceu a batalha porque ele percebeu o que era comoditizado e começou a atuar acima disso, atendendo às expectativas do seu público. E aí eu faço uma pergunta para vocês, como profissionais, ou como pessoas que estão trabalhando numa empresa, ou eventualmente até já sejam empreendedores. Tá? O seu propósito está alinhado com o propósito do seu público? De novo, tá? Mais um daqueles momentos de paradas. Porque se não estiver, pare e veja o que você pode fazer para melhorar isso daí. Tá? Evidentemente, você tem que saber qual é o seu propósito e qual é o propósito do seu público, mas você também tem que saber se o seu público está sabendo disso daí. Você está comunicando esse propósito para o seu público? Porque, voltando ao exemplo do Uber, né? O Uber ele poderia ter todos esses valores dentro dele, esse propósito. Mas se ele não tivesse comunicado isso, se ele tivesse se apresentado só como mais um serviço de transporte de passageiros, provavelmente não teria dado certo.
Tá? Então, o que ele conseguiu fazer é justamente fazer essa comunicação e mais do que isso. E isso também é um grande ouro. Tá? Ele conseguiu fazer com que o público participasse disso. Vocês devem se lembrar no auge da gritaria aí, dessa briga do Uber com os táxis. A população, ela se colocou do lado do Uber. Às vezes o sujeito tem um amigo taxista, talvez tenha um taxista na família, mas ele estava se posicionando do lado do Uber. Por quê? Porque os valores da empresa estavam associados aos valores dele, às coisas que ele acreditava. E é interessante porque o Uber não é a empresa perfeita. Aliás, não existe empresa perfeita, não. Mas teve até alguns casos aí de coisas bastante ruins, como, por exemplo, casos de assédio moral e sexual na sede do Uber nos Estados Unidos, o que provocou até mesmo a mudança do CEO da empresa. Mas as pessoas elas estavam de tal maneira fidelizadas aos valores que eram comuns entre a empresa e o que elas acreditavam, que isso daí acabou sendo, claro, foi péssimo para a empresa, ficou uma marca lá, trocou o CEO e tal, mas ela não teve perda de público com isso, as pessoas continuaram fiéis à marca. Tá? E tem tantas empresas que trabalham bem isso daí, tá? Algumas empresas, aliás, elas vivem, de certa forma, ligadas a isso. Né? Alguns exemplos aqui no Google, Netflix, as pessoas amam o Netflix, é uma coisa louca. Não? Natura trabalha isso muito bem, a Disney, como não, e impossível não citar a Apple, não? Que é talvez o grande exemplo de alinhamento. A gente brinca que a Apple não é uma empresa, é uma religião, não? Não tem consumidores, tem seguidores. Mas é porque justamente eles conseguem fazer esse alinhamento e essa comunicação. Né? E aí eu vou citar de novo o meu amigo Kotler aqui. Eu citei antes uma coisa que ele falou antes do Marketing 3.0, isso daqui é uma coisa que ele falou no livro mais recente, agora o Marketing 4.0. Ele cunhou esse termo chamado Netizen, que é um acrônimo, um neologismo de net com citizen, ou seja, os cidadãos da internet. Não? Ele diz o seguinte, os netizens são considerados os verdadeiros cidadãos da democracia, porque querem estar envolvidos no desenvolvimento da internet. O que ele quer dizer com isso? Ele viu que é tão importante a rede social hoje na vida das pessoas e que as pessoas estão todas tão envolvidas com as redes sociais e que existe a possibilidade de todas as empresas e todas as pessoas oferecerem um pouco de si, colaborarem com o conteúdo, colaborarem com a organização de ideias nas redes sociais, que isso daí, para o Kotler, que é o grande guru do marketing moderno hoje, faz com que essas pessoas que estão contribuindo na rede sejam considerados os grandes cidadãos da democracia, porque é uma doação. Tá? E vocês podem falar, nossa, mas tudo isso é muito bonito, esse monte de empresas grandonas aí, não, que você está citando, mas eu tenho uma pequena empresa, ou eu ainda não tenho empresa nenhuma, estou só querendo arrumar enfim, a minha carreira, isso daí não serve para mim, eu não consigo fazer isso. Né? Eu digo que serve sim. E eu vou dar como exemplo, se vocês me permitem, eu mesmo. Tá? Essa figura aqui é o macaco elétrico. O macaco elétrico, na verdade, era o nome de um blog que eu criei por pura diversão, em 2009. Né? E, bem, produzia artigos semanais para esse blog, tá? Mas desde o começo eu tinha claro exatamente qual que era o meu propósito e qual que era o meu público, que se mantém até hoje, tá? Depois de praticamente 10 anos. Qual é o meu propósito? E de novo, tá, gente, isso aqui não são só palavras bonitas, isso é uma coisa que eu de verdade acredito e pratico no cotidiano. Compartilhar conhecimento e dessa forma contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e harmônica. Eu acredito nisso, eu faço isso e eu vejo resultados disso. Eu digo o seguinte, cada um aqui nesse auditório pode fazer isso. Ou aquilo que vocês acharem que devem nas redes sociais. As redes sociais, se você fizer um trabalho consistente, permite que você atinja esse objetivo. Quem é meu público? Empresas, executivos, empreendedores e a comunidade acadêmica. Então, o meu trabalho nas redes sociais, ele está focado nisso daí. Bom, aconteceu uma coisa curiosa há alguns anos, há 3 anos, esse aqui era o macaco elétrico, era a capa do blog lá atrás. Tá?
Em 2015, o LinkedIn ele permitiu que as pessoas começassem a publicar conteúdos nele, né? Até então, o LinkedIn era aquele site de currículos, né, para arrumar emprego, que, aliás, continua sendo. Mas, enfim, ele criou, na época, um serviço chamado LinkedIn Pulse, que permitia que as pessoas publicassem artigos, e depois posts, e depois entrou vídeo também. Então. E eu, como sou um publicador inveterado, vi aquilo ali e comecei simplesmente a replicar os artigos que eu já escrevia para o blog. Por quê? Porque simplesmente eu gostava. Aquilo lá que está dentro de acordo com o meu propósito. Eu achava que, de alguma maneira, eu poderia contribuir com as pessoas que estavam no LinkedIn, falando um pouco daquilo que eu sei, né, com o foco, de novo, nos valores do meu público. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Pela primeira vez na minha carreira, eu sou jornalista desde os anos 90, desde 93, pela primeira vez na minha vida, as pessoas vinham falar comigo, não porque eu era o Paulo da Folha, porque eu era o Paulo da Exame, porque eu era o Paulo do Estadão. Elas vinham falar comigo porque elas gostavam do que eu estava escrevendo. De alguma maneira, eu estava sendo útil para essas pessoas. E foi uma sensação nova e muito gostosa. E aí eu comecei a fazer exatamente aquilo que eu disse. Eu comecei a responder essas pessoas. E eu respondia todo mundo. Que não era tanta gente assim, tá? Parece que fosse um trabalho enorme. Nada, eu demorava 30 minutos no dia, eu respondia todos os comentários, as mensagens que eu recebia. E aí começou cada vez mais pessoas começaram a escrever, cada vez mais pessoas começaram a escrever. E aí, depois de 10 meses fazendo essa rotina, veio um aviso automático da plataforma, disse, parabéns, você atingiu 10 mil seguidores. Eu falei, caraca, 10 mil seguidores, né? Quem são essas pessoas? O que elas querem comigo? Falei, 10 mil pessoas é gente pra caramba, não? Que legal, fiquei super feliz. Criei até uns memes do macaco elétrico que coloca a figurinha do macaco lá comemorando 10 mil seguidores. Bem, 40 dias depois veio um outro aviso dizendo, parabéns, você atingiu 20 mil seguidores. Que estranho, né? Tão rápido agora. E aí, depois de 20 dias já eram 30 mil seguidores. Eu falei, para tudo que alguma coisa está acontecendo aqui. E aí foi ótimo estar na academia nessa época, porque você começa a olhar com um pouco mais de método, né? Devia estar fazendo alguma coisa empiricamente certa, que eu não tinha percebido. E de fato estava, né? Que é um pouco disso que a gente está conversando aqui. Produzir um conteúdo alinhado com os valores e com as necessidades e na linguagem do seu público e fazer um bom relacionamento com ele. Bom, esse negócio foi crescendo, 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 não? E hoje são 750 mil seguidores. Totalmente orgânico. Nunca coloquei R$1 no LinkedIn. A minha conta não é nem premium. Isso é resultado única e exclusivamente de produzir um conteúdo, de novo, não é qualquer conteúdo, um conteúdo que esteja de acordo com o que eu acredito e que está alinhado com os valores do meu público. E de me relacionar com essas pessoas. Até hoje eu continuo respondendo tudo que me escrevem, ou quase tudo. Tem umas horas que o negócio perde o controle, assim, se você faz um post e tem 400 comentários, aí não tem jeito. Mas, assim, pelo menos os primeiros eu respondo, de verdade, e eu respondo isso genuinamente, tá? E como vocês podem imaginar, vem de tudo aí, não? Conheci uma quantidade incrível de pessoas, tá? Mas pelo fato de ter demonstrado uma empatia verdadeira, as pessoas não param de vir. E quando eu digo empatia verdadeira, quer dizer, as pessoas elas perguntam de tudo, e elas pedem de tudo. Né? Pedir emprego, por exemplo, é uma coisa básica. Ah, você poderia me ajudar a arrumar emprego? Eu falei, adoraria, né? Mas assim, o que eu faço quando alguém me pede um emprego e eu não posso dar um emprego para essa pessoa? Eu olho o perfil do sujeito e às vezes eu vejo que existe alguma coisa que ele pode melhorar. Ou às vezes eu escrevo para ele e falo, ô fulano, você já pensou em dar uma olhada lá no Sebrae? Tem cursos gratuitos que poderiam ajudar você. Talvez você possa empreender, talvez você possa se especializar. É alguma coisa que me dura o quê? Me demora 5 minutos para fazer? E a pessoa ela fica tão agradecida. Principalmente porque muitas vezes essas pessoas estão numa situação de muita fragilidade, né? O sujeito ele pode estar desempregado há muito tempo, a família passando necessidades, e o cara vem para você pedir emprego. Ah, já me pediram dinheiro também. Em 3 ocasiões as pessoas já mandavam uma conta corrente para eu fazer o depósito. Aí eu falo, puxa vida, né? Um pouco mais complicado nesse caso. Mas, assim, quando alguém pede um emprego ou pede uma orientação,
custa você responder isso? Tá? Não vai demorar muito tempo, não é um negócio que você vai ter que fazer uma pesquisa, é alguma coisa que você já sabe. Demonstre essa empatia, que aliás a empatia é outra palavra da moda, assim como o propósito da empatia, todo mundo fala empatia. O que é isso? Empatia é você se colocar no lugar do sujeito e de verdade querer fazer alguma coisa para ele. Empatia não é simpatia. Não é só falar, puxa, mal aí, hein? Não, isso é simpatia. Empatia é você querer fazer alguma coisa por essa pessoa. E as pessoas reconhecem. Você como profissional, você como empresa, tá? Se você de verdade está querendo resolver o problema do sujeito, isso causa muitos pontos positivos para a sua reputação. As empresas precisam muito aprender isso, mesmo porque nas fanpages não, parece um muro de lamentações aquilo lá. As pessoas têm um problema com a empresa, entra na fanpage e faz a recomendação, às vezes é até uma recomendação super legítima e nada agressiva, ninguém responde aquilo lá. Quanto mais responder de uma maneira genuína. Não? Então, quando você responde, o cara já leva um susto, né? Respondeu. Se você responde de verdade querendo fazer alguma coisa pelo sujeito, nossa, que maravilha, não? É o básico isso daí, né, gente? Por que a gente está tão mal acostumado a ser maltratado? Né? Isso, aliás, abre uma tremenda oportunidade para os profissionais e para as empresas que queiram construir uma reputação. Façam esse básico. De verdade, atendam as pessoas. Ouçam o que elas têm para dizer. Primeiro porque entendo que isso é sua obrigação, afinal de contas o sujeito está comprando um serviço seu. Não? Só que mais do que isso, né, as pessoas vão ficar gratas porque você de verdade tentou resolver o problema delas. Ou pelo menos atendeu uma pergunta, uma demanda. Então, um dos grandes segredos para que você consiga construir a sua reputação é ser fiel ao seu propósito e ser fiel ao seu público. Tá? E interagir com essas pessoas. Tá? Se você fizer esse trabalho, acredite se quiser, a reputação ela vem sozinha. É exatamente aquilo que o Kotler disse lá no começo do século e que ninguém entendia exatamente o que ele queria dizer. Coisas de guru. Né? Faça alguma coisa para que as pessoas tenham vontade de interagir com você. E aí eu queria até falar um pouco agora sobre a destruição da reputação, né? Que é exatamente o contrário de tudo isso. Gente, muito cuidado, por favor, com o que vocês coloquem na rede. Tá? São vários casos aí. A negativa de tudo isso, não? Desrespeitar publicamente uma pessoa já é péssimo. Desrespeitar publicamente a pessoa nas redes sociais é imperdoável. Né? E muitas vezes as crises elas surgem quando a gente menos espera, não? Quando você está nas redes sociais, como eu já disse agora há pouco, você está super exposto. E muita gente fala, nossa, eu não vou entrar nesse negócio de rede social porque eu vou ficar super exposto. Profissionais e empresas têm esse pensamento. Desculpa, tá? Não existe essa opção. Você tem que entrar nas redes sociais. Você precisa ocupar um espaço que é seu. Porque, inclusive, se você não fizer isso, se você não falar de você nas redes sociais, vai acontecer um negócio terrível que é, as pessoas vão falar de você nas redes sociais. Então, antes que você permita que isso aconteça, e aí você está numa situação que você não tem controle sobre isso daí, ocupe um espaço que é seu para justamente construir um debate positivo, um debate propositivo, oferecer alguma coisa para as pessoas. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês fazem nas redes sociais, mas não permitam que esse medo paralise vocês. O medo é um sentimento paralisante. Tá? E ter essa sensação é uma sensação legítima. Nós temos as nossas vulnerabilidades, até mesmo por uma questão de autopreservação. Né? O medo, aliás, é um sentimento de autopreservação. É alguma coisa que te prepara para lidar com uma possível ameaça. Então você vai lá e se fecha, né, se arma, vem aquela descarga de adrenalina, né, e aí você decide se você ataca o leão ou se você sai correndo. Mas uma decisão você vai tomar. Né? O problema disso daí é que
você deixa de tomar decisões necessárias. Tá? Abrace a sua vulnerabilidade. Isso é uma coisa muito importante, gente. Abrace a sua vulnerabilidade. Porque isso é uma coisa que faz parte da nossa humanidade. Não tenha medo disso daí. Tá? Siga em frente, construa alguma coisa. Tá? E seguindo regras como essa daqui, a chance de ter problemas diminui demais. Tá? A gente não tem... seria lindo se a vida não tivesse problemas nas redes sociais, mas isso nunca vai acontecer. Porque os problemas, eles fazem parte da vida, não? E as redes sociais são simplesmente uma nova exposição daquilo que nós somos. Portanto, abrace a sua vulnerabilidade e siga em frente. Mas siga em frente com esse conteúdo positivo, focado no seu público. Para encerrar a nossa conversa aqui, pelo menos antes das perguntas, não, eu que trouxe aqui a figura do Chacrinha, que, bom, muitos aqui talvez não tenham assistido um programa do Chacrinha, não. Mas ele era um comunicador incrível. Eu não sei, sinceramente, se daria certo hoje, porque ele pegava um bacalhau e jogava em cima da plateia e as pessoas achavam isso super divertido. Não sei se isso daria certo hoje, não. Mas o fato é que o Chacrinha, ele tinha justamente essa incrível capacidade de fazer a leitura do seu público e adequar o seu serviço, o seu produto, às expectativas do seu público. E outra característica interessante do Chacrinha é que ele tinha várias frases de efeito, inclusive com algumas palavras que não estão dicionarizadas. Uma delas era, que eu selecionei aqui, quem não comunica se trumbica. O que significa exatamente isso, não? Todo mundo entendia. Tá? E isso nunca esteve tão verdadeiro. Quem não comunica se trumbica. Nós precisamos nos comunicar com o nosso público, porque quando nós fizermos isso daí, justamente a gente vai atender aquilo que o Kotler disse lá. As pessoas, elas virão até nós, vão querer saber mais sobre nós e eventualmente vão querer construir alguma coisa junto com nós, que também é uma característica desse tempo. O nosso público, o nosso consumidor, ele quer construir junto com a gente. Então, a gente não pode simplesmente fechar a porta. Pessoal, é isso. Isso era o que eu queria trazer para vocês. Tá? Vamos ter um tempo agora para perguntas, né, professora? Obrigado novamente pela oportunidade de dividir um pouco desse conhecimento com vocês e obrigado ao Mackenzie. Obrigada, professor Paulo, pelas considerações. As meninas já estão aí nas laterais, vocês podem formular perguntas, tá? Questionamentos, curiosidades, o que vocês acharem interessantes. Enquanto isso, eu tenho algumas curiosidades aí, considerando até a sua experiência, né? Falou bastante aí da questão até do conceito de reputação digital. Temos aqui muitos jovens que estão no mercado de trabalho, estão buscando uma recolocação. Então, eu queria que vocês comentassem, baseado na sua experiência, como que as pessoas podem utilizar as redes sociais, né, para alavancar a carreira. E um outro aspecto que foi comentado aqui é a questão do conteúdo. Então, como que a pessoa pode definir, como é que eu parto do pressuposto de que conteúdo que eu devo desenvolver e como desenvolver para conseguir atingir, seja lá, se eu quero atingir e conseguir uma possibilidade de emprego, que conteúdo talvez eu tenha que desenvolver nas redes para conseguir atingir esse meu propósito? É uma excelente pergunta essa. Na verdade, a resposta é a mesma para as duas perguntas, não? A melhor maneira hoje de você se posicionar profissionalmente é você saindo do lugar comum. O que é lugar comum? Você ficar mandando... Bom, mandar currículo de papel, acho que realmente isso já era, né, gente? Isso não faz sentido. Mas o que substituiu isso daí? Você ficar preenchendo aqueles formulários lá nos sites das empresas ou nesses sites de recolocação, você ter um perfil bacana no seu Facebook, você ter um perfil bacana no seu LinkedIn, principalmente, tá? Isso é uma condição sine qua non, você tem que ter um perfil bem bacana hoje no LinkedIn, porque 75% dos recrutadores olham o perfil da pessoa no LinkedIn, mesmo que não tenha chegado pelo LinkedIn. Então, você tem que estar bonito na foto ali.
A começar, aliás, pela foto, que tem umas fotos que são um show de horror, né? Pelo amor de Deus. Nossa, sério, gente. Ó, gente, dica, tá? Nada de foto com bicho, foto com namorado, né? Foto com bicho só se você for veterinário. Fora isso, não tire foto com bicho, tá? Nem com a foto com namorado, porque tem que saber de quem que é o perfil, afinal de contas. Você não ama menos a pessoa se ela não estiver na foto. Tá? Mas, enfim, você tem que ter um perfil bem feito lá. Mas você ter isso tudo bem arrumado, na verdade, você só te coloca na situação de você estar no meio de todo mundo. Você está lá é mais uma gota de água no oceano. Você começa a se diferenciar justamente quando você consegue, de alguma maneira, fazer com que os possíveis recrutadores, e os recrutadores, nesse caso, são o seu público, né? Eles entendam justamente o que você é bom. Porque currículo ou perfil de redes sociais, a gente brinca, papel aceita qualquer coisa, tela de computador, então, de celular, mais ainda. Não? Você pode escrever o que você quiser ali. Como que um recrutador consegue de verdade saber o que você faz, como que você pensa, no que você é bom? Quando você começa a produzir conteúdo. Que tipo de conteúdo, que seria a segunda pergunta? O conteúdo que esteja de acordo, no caso, se o seu público em questão são recrutadores, tá? Ou executivos de empresas que eventualmente possam te chamar, nesse caso, o seu conteúdo é aquilo que demonstre as suas habilidades profissionais e também o que a gente chama de soft skills. Não tem assim os hard skills, que é aquela coisa que a gente aprende na universidade, conceitos técnicos, teóricos, não. Mas os soft skills, que são, por exemplo, a sua capacidade de trabalhar em grupo, a sua capacidade de demonstrar empatia, a sua capacidade de sair de saias justas, isso nenhum currículo consegue mostrar. Isso só aparece numa conversa. Só que, puxa vida, você não tem nem chance de conversar com o recrutador, porque ele tem lá um monte de pessoas. Como que você faz para vencer essa barreira imensa que existe? Você faz isso produzindo esse conteúdo que está focado nas suas habilidades profissionais, hard skills e soft skills. Faça isso de uma maneira consistente, tá? O que é isso? As pessoas me perguntam, qual que é um volume adequado de produção de conteúdo? Eu diria que você deve produzir um artigo por mês, pelo menos, tá? Que o artigo é um material de mais fôlego, que você faz uma pesquisa, que é onde você constrói a sua autoridade, inclusive, mas você precisa também fazer os posts, que são os postzinhos, né? Aquela coisa lá de que, no caso do LinkedIn, é no máximo 1.300 caracteres. Isso você deve fazer pelo menos um por semana, de preferência mais. Tá? E aí, como são pequenos insights, são coisas que você vê no seu cotidiano, e eu garanto para vocês, aliás, convido vocês a fazerem esse exercício, preste atenção no seu cotidiano. Eu garanto para vocês que todo mundo aqui tem coisas que acontecem no seu dia a dia, todos os dias, que poderiam virar pelo menos um post. Então, preste atenção nas coisas que acontecem no seu dia a dia e que estejam de acordo com a sua profissão para fazer esses postzinhos. Por que os posts são tão importantes? Porque se o artigo é o lugar onde você constrói a sua autoridade, o post é o que te mantém em evidência. E como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Se você fizer só um artigo por mês, pode ser super legal o artigo, a pessoa pode até ver e gostar. Mas o que vai fazer com que você seja lembrado são esses posts frequentes. Ok, não, acredito que sim. Eu acredito que muito do que acontece no nosso dia a dia no contexto organizacional, nós poderíamos estar compartilhando. Com certeza. Né? E acabamos não deixando... Até mesmo, por exemplo, nessa conversa aqui, quantos posts não poderiam sair dessa conversa? Cada um de vocês absorveu alguma coisa diferente aqui. São pessoas diferentes, cada um absorve uma coisa. Quantos posts não poderiam sair disso? Alguma coisa que você conversou com o seu colega na hora do almoço, ou uma reunião, ou um livro que você leu, tá? Ou alguma coisa que você viu na televisão. Coisas que, de novo, têm a ver com o seu trabalho, que servem para que um potencial recrutador te chame, porque ele fala, nossa, essa pessoa aqui, ela realmente domina o assunto e tem atitude, né? Essas coisas estão o tempo inteiro pipocando na nossa vida. A gente precisa, ao invés de simplesmente absorver isso e guardar, a gente precisa absorver e pôr para fora. Já está processada essa informação, gente, é só contar para o mundo. Mas eu entendo que a pessoa tenha que se programar e se organizar para ter um tempo diário para essa atividade.
Sim. Principalmente para quem está procurando emprego, isso aí faz parte da tarefa, não? No caso do LinkedIn, hoje, o LinkedIn faz parte do meu trabalho hoje, né? Então, eu tenho na minha agenda hora de escrever, hora de, enfim, responder comentários, mas, às vezes, acontecem coisas que são urgentes. Um caso fatídico, infeliz, foi a morte do Boechat. Quando eu fiquei sabendo que ele morreu, aquilo me tocou de uma tal maneira que eu tinha que pôr aquilo para fora imediatamente. E como era uma coisa que já estava, enfim, eu sentei e escrevi. Blá, blá, blá. É uma coisa que demorou o quê? 5 minutos. Né? Eu sei, ok, a pessoa fala, você é jornalista velho, né? Sabe escrever. Gente, mitos, como dizem os coaches, crenças limitantes. Cuidado com isso, tá? Só jornalista sabe escrever. Pessoal de exatas não sabe escrever. Mentira, pessoal de exatas escreve muito bem. Não sei se tem aqui o pessoal da engenharia. Vocês escrevem bem sim, tá? Então, vocês precisam dar vazão a isso daí, tá? Muito bem, temos uma pergunta aqui da Isabela Campos, aluna do Marketing e Comunicação Integrada. Na verdade, 2 perguntas. O WhatsApp é a grande promessa para a comunicação entre empresa e consumidor? E a outra pergunta é, quais são as mídias digitais que estão em ascensão? O WhatsApp, o WhatsApp é uma coisa incrível. O WhatsApp hoje eu vejo como a melhor ferramenta para você vender alguma coisa, porque as pessoas elas têm uma atração magnética incontrolável por aquilo ali, não? Então, se você quer passar uma mensagem e esperar que as pessoas saibam que ela existe, o WhatsApp é uma ferramenta sem igual, muito, muito, muito melhor, por exemplo, do que e-mail. Mas o WhatsApp, ele não é um lugar que você consegue construir uma credibilidade, uma reputação, mesmo porque, bom, todo mundo sabe o tipo de informação que costuma circular pelo WhatsApp, né? E aí talvez leve a segunda pergunta. Hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor plataforma para você construir uma autoridade, principalmente uma autoridade profissional, é o LinkedIn. Por um motivo muito simples, tá? As pessoas... Hoje o LinkedIn tem 35 milhões de usuários no Brasil. Você pega, por exemplo, o Facebook, tem 127 milhões de usuários, muito mais. Esses 35 milhões, eles estão dentro dos 127 milhões, são as mesmas pessoas. Só que enquanto o sujeito lá no Facebook, ele está, enfim, colocando fotos dele no churrasco, que não tem nenhum problema disso, porque o propósito da rede é essa, quando essa mesma pessoa está no LinkedIn, ele está lá para, enfim, aprender alguma coisa nova, ele está lá para oferecer um serviço, ele está para procurar emprego. Né? Então, o propósito da pessoa na rede faz toda a diferença. As pessoas dentro do LinkedIn, elas estão predispostas a querer adquirir conhecimento. Então, se você chega oferecendo esse tipo de conteúdo, o conteúdo que vai contribuir com a pessoa melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua capacidade profissional, você atinge muito mais facilmente isso que eu falei aqui. Outra rede que está em franca ascensão, por outros motivos, é o Instagram. Né? Hoje, caiu na graça do povo, como dizem. Né? As pessoas gostam de usar o Instagram. Ele não oferece recursos para fazer essa construção como o LinkedIn, mas é uma coisa que as pessoas estão olhando muito, principalmente os stories, né? Aquelas, né? Enfim. Então, o Instagram também, assim como o WhatsApp, é uma ferramenta ótima para você ficar em evidência. Aquilo que eu falei, fazer os postzinhos, né? Constrói autoridade com o artigo e mantenha-se em evidência com os posts. O Instagram ele é ótimo para isso. O Facebook ele está, infelizmente, desde o ano passado, aí, por uma série de questões de vazamento, de dados dos usuários e a questão das fake news. E justiça seja feita, o Facebook está trabalhando para tentar resolver esse problema, mas o negócio está muito, muito feio lá. Então, está difícil conseguir esses resultados com o Facebook. E agora uma curiosidade minha, né? Eu só tenho Face e não tenho Instagram, mas já me falaram que isso é uma questão geracional. Será que é isso? O pessoal mais novo prefere Instagram e... Bom, o pessoal mais novo não está no Facebook, né? Não, né? Não. E tem uma explicação para isso? Tem. Facebook tem vó. Não, e a avó fica colocando aquelas fotos cabulosas do menino quando ele era criança, sem roupa. E aí ele fica morrendo de vergonha com os amigos, então eles preferem nem estar ali.
Entendi. Né? Boa. Não, mas é sério, tá? Os adolescentes, principalmente adolescentes, eles não estão no Facebook. Adolescentes estão no YouTube, é a grande rede. Aliás, crianças e adolescentes, não sei se vocês sabem, fica a dica, tá? Isso é uma dica importante do negócio. Ferramenta de busca para crianças e adolescentes não é o Google. Eles buscam qualquer coisa no YouTube. O pior é que eles acham, né? Tem vídeo de tudo. Você pode argumentar que o vídeo pode não ser bom, mas ele está lá. Então, crianças e adolescentes estão no YouTube, estão no Instagram, estão chegando agora no Instagram, é uma coisa mais recente, e eles estão no WhatsApp. Porque eles têm, inclusive, o controle, né? Do tipo, ninguém aqui vai me fazer passar vergonha. Entendi, muito boa. Uma outra pergunta aqui, sem identificação, uma pergunta até mais conceitual. Qual é a diferença entre propósito e objetivo? Objetivo é uma coisa que é mais pragmático, certo? Eu tenho que passar de ano, tenho que tirar 8 na prova, eu tenho que bater a meta que o diretor me deu. Isso é um objetivo. Tá? O propósito é uma coisa mais transcendental, que envolve valores. Né? O propósito é uma coisa que você acredita. Como eu falei, propósito é aquilo lá que faz você acordar todos os dias e querer ir trabalhar e querer fazer alguma coisa melhor no seu trabalho. Por que às vezes as pessoas, e isso acontece muito frequentemente, vão se arrastando para o trabalho? Falam, ai, que saco, vou ter que ir de novo naquele lugar. Porque os seus valores estão em desacordo com os valores da empresa. Isso que eu falei, que a empresa tem que ter os valores alinhados com o público, também tem que estar alinhado com o seu funcionário, porque ele também é um público interno. Então, o propósito é uma coisa muito mais nobre e muito mais ampla, né? Que é uma coisa que realmente envolve valores. O William Pontes, do curso de Compliance Digital, ele pergunta como reparar a reputação. E aí ele dá um exemplo da montadora de carros Peugeot, que é mal vista no mercado. Isso é gestão de crise, né? Quando acontece uma crise de reputação, e algumas, nas redes sociais, inclusive, a gente tem que lidar com uma situação relativamente nova, que é você ter que lidar com uma crise que não existe, mas que foi imputada a você porque alguém achou alguma coisa errada que não existe, mas enfim, isso acontece. E aí você tem que lidar com isso daí, porque o negócio ele cresce feito rastilho de pólvora. A primeira coisa que você precisa fazer para qualquer crise, seja real ou imaginária, é aceitar que ela existe, né? A pior coisa é você tentar tapar o sol com a peneira. Dizer que não é comigo, não fui eu, apagar comentários. Gente, apagar comentários nunca, jamais, tá? Fica a dica para tudo. Porque se você apaga o comentário, o cara ele volta e ele traz os amiguinhos ainda para ficar falando mais mal de você. Né? Então, assim, a primeira coisa é você aceitar que a crise existe e dar um tratamento. Se não existe um problema de fato e apenas é uma questão de imagem, digamos assim, que alguém imputou esse problema a você, você tem que, de alguma maneira, comprovar que aquilo lá não existe. E não é desqualificando o agressor. Tá? Porque muita gente acha que resolver problema é criticar o outro, tá? Desqualificar o outro. Não faça isso, tá? Porque aí a opinião pública vai ficar a favor do cara. Você precisa, de alguma maneira, dar uma satisfação e demonstrar de uma maneira cabal, de preferência contratando algum órgão independente de reputação ilibada, para demonstrar que aquilo não existe. Tá? E tudo isso documentado, apresentar na rede. Agora, se de fato existe um problema, a primeira coisa que você precisa fazer é resolver o problema. Assim, resolve o problema. De novo, tudo isso documentado. Você está exposto na rede. As pessoas estão lá, bravas com você, esperando uma solução. Resolva o problema, documente e explique, demonstre isso para a rede. Dessa maneira que você consegue lidar com esse tipo de crise. Ok. Estou gostando de ver que os alunos de todos os cursos estão fazendo perguntas, né? Agora é uma pergunta do Ernesto, infelizmente Ernesto não sei ler o seu sobrenome, do curso de docência no ensino superior, e ele pergunta qual o resultado da equação visibilidade em rede social versus politicamente correto.
Será que isso não pode levar à superficialidade e à falta de autenticidade? Bom, a gente está vivendo um momento aqui no nosso país, já há uns 2 anos, em que ou você está comigo ou você está contra mim, em qualquer coisa, né? Seja na política, seja no esporte, seja na religião, seja na cor da cocada, que uns preferem cocada branca, outros preferem cocada preta. Não, é uma polarização surreal, que inclusive é alimentada pelos algoritmos de relevância que colocam você em contato com pessoas que acreditam no que você acredita. Então, se você prefere cocada branca, você vai ter um monte de pessoas dizendo que cocada branca realmente é muito melhor e que cocada preta não tem nada a ver, que aquilo lá causa câncer, né, que se você comer... cocada preta causa câncer, vocês não sabiam disso? Que queimou, sabe? E aí tem aquela coisa no fundo da panela, aí vem todas aquelas teorias da conspiração, vão surgir alguns estudos e tudo mais. Né? O politicamente correto é mais um desses sabores de discórdia, não? Uma coisa que eu digo sempre, inclusive para alunos ou em palestras, em workshops, a melhor maneira de você fugir dessa armadilha, porque isso é uma tremenda de uma armadilha, né? Você, de repente, vai ficar sozinho, porque você pode até concordar politicamente com alguém, mas o cara torce para outro time de futebol, e o outro tem uma outra religião, e o outro gosta de cocada preta, e aí não vai ter mais ninguém para você se comunicar, porque vai ter sempre alguma coisa com a qual você não concorda. A melhor coisa que você precisa fazer isso, inclusive eu digo isso para os colegas de comunicação, que isso faz parte da nossa missão, tá? É tentar furar essas bolhas, são as bolhas, não? Deve ter ouvido falar o conceito das bolhas das redes sociais. Você precisa entrar em contato com pessoas que pensam de uma maneira diferente com você, mas entrar em contato de uma maneira respeitosa, evidentemente, não dá para ficar se matando online, né? Porque quando você entra em contato com pessoas que pensam diferente de você, você cresce. Você percebe que o mundo é muito maior do que aquela bolha que você está imerso, faz crer. Tá? E o ser humano, ele só cresce quando ele é exposto a ideias contraditórias, porque isso faz a gente pensar, né, gente? E pensar dá uma preguiça, não? Pensar dá trabalho, né? É mais fácil ficar na bolha, é mais confortável, mas é péssimo, porque você vai ficando um ogro, né? Então, respondendo a pergunta do... Como que é o nome dele? Esqueci. Mas, enfim, a melhor coisa para você fazer nesse sentido é não se render às bolhas, tá? Não caia nessa armadilha do politicamente correto, tá? Confronte pessoas que pensam de maneira diferente de você, mas confronte isso de maneira respeitosa e sempre no campo das ideias. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma recomendação que eu faço, assim, como estudioso de assunto de fake news e de bolhas, tá? Isso aí é uma coisa perigosíssima, que tem um potencial devastador para a sociedade. Nós, como sociedade, a gente só consegue progredir quando a gente consegue trabalhar com o outro. É o conceito de sociedade. Se você não quer trabalhar com o outro, como que você vai viver? A Natália Rodrigues, do curso de Gestão de Projetos, ela pergunta como reconstruir uma reputação destruída por terceiros, como no caso de funcionários da empresa. Os famosos haters, não? Isso, infelizmente, é outra coisa que tem muito nas redes, não? Às vezes, um desafeto seu, ele vai lá e ele faz uma campanha de difamação. E algumas delas são muito eficientes, tá? Isso daí é uma gestão de crise em escala pessoal, né? Não adianta ficar chorando, não adianta ficar xingando, tá? Eu acho que assim, se for o caso de uma empresa, por exemplo, e você consegue identificar o agressor, tá? Existem papéis, inclusive legais, aí você pode recorrer ao seu chefe ou recorrer ao RH para tentar resolver esse problema. Mas, de novo, existe um problema. Essa pessoa, por algum motivo, ela não gosta de você. Talvez ela não goste da cor do seu cabelo, não me importa. Mas, enfim, existe alguma coisa que precisa ser tratado na esfera adequada, tá? Então, de novo, precisa identificar qual que é o problema e tentar resolver esse problema, tá? A outra coisa, nesse caso, se a questão está nas redes sociais, você precisa usar as próprias redes para demonstrar que esse problema, na verdade, foi uma intriga e que você
não é aquilo. Vou pegar um outro caso aqui que eu acho que tem muito a ver com isso, e é fora do mundo do trabalho, a questão de bullying nas escolas, que tem o cyberbullying. Não? As crianças podem ser incrivelmente cruéis com seus amiguinhos, né? E as redes sociais, elas têm um poder de ampliar muito isso daí. A gente vê casos de crianças e adolescentes que se matam, porque elas não aguentam a pressão, né? Como que a gente lida com o cyberbullying? Primeira coisa, envolvendo a escola, porque normalmente isso acontece no âmbito da escola. Né? Usar, enfim, o corpo pedagógico da escola para ajudar a resolver esse problema, envolver os pais, em alguns casos, envolver até a esfera jurídica. Tá? Mas, assim, a pior coisa que pode acontecer para uma criança que sofre cyberbullying é ficar absorvendo aquilo em silêncio, porque, inclusive, isso reforça ainda mais o agressor. Né? Então, é a mesma coisa com quem está vivendo um problema de bullying na empresa. Resolva o problema na esfera necessária e peça ajuda. Tá? E use as redes sociais para, enfim, mostrar o seu ponto de vista. Negócio complicado isso daí, viu? Boa pergunta. A Eliane, do curso de Arquitetura, Urbanismo e Desenvolvimento Imobiliário, ela pergunta: enfatizar a experiência e o tempo de atuação no mercado é uma boa estratégia para construir a reputação digital? É uma boa estratégia, mas não é suficiente. Sabe o que é mais interessante? Aliás, uma outra dica, tá? Dica para currículos e principalmente para o perfil do LinkedIn. Tem lá, trabalhei na empresa tal, do ano tal ao ano tal, e eu era responsável pelo almoxarifado. Né? Normalmente as pessoas param aí a descrição. Né? Outras fazem um pouco melhor. Eu, como responsável do almoxarifado, cuidava do estoque. Eu, como responsável do almoxarifado, dava baixa, lidava com o setor de compras. Gente, isso daí é job description. Se alguém está querendo te contratar, você não precisa contar o que faz um responsável de almoxarifado, porque o recrutador já sabe disso. O que faz toda a diferença, e aí isso é a resposta à pergunta, é você contar no que você fez a diferença enquanto você estava lá como responsável do almoxarifado. Porque por mais que seja uma função simples, e não existe função simples o suficiente para que você não consiga fazer nada realmente memorável, você tem a chance de criar alguma coisa que você fez a diferença. Talvez você possa, como responsável do almoxarifado, melhorar um processo de organização, para que, enfim, as pessoas tenham acesso a um produto, a uma peça, mais rapidamente, que é alguma coisa importante para o mercado, para a empresa, desculpa. Então, o que você precisa dizer, mais do que o tempo que você fez, ou o que você fez, é como você, como profissional, naquela posição, fez a diferença para o negócio. É isso que o recrutador quer saber. E é isso que ninguém conta. Então, fica essa dica aí, tá? Coloque sempre no que você fez a diferença para o negócio. Isso daí é o que realmente interessa. Mas eu acredito que o segredo seja a forma, né? Sim. Como fazer isso, né? Como colocar... E a melhor coisa para isso é, de alguma maneira, você conseguir colocar uns números aí, né? Melhorei o processo de modo que o tempo para chegar até a peça diminuiu em 30%. Aí você tangibiliza isso, né? Bom, o negócio ficou 30% mais eficiente. E foi uma ideia desse profissional. Então, puxa vida, olha só, esse cara, ele foi além. Ele poderia simplesmente continuar indo buscar a peça lá. E gastar 100% do tempo. Agora ele gasta só 70%, graças a uma ideia que ele teve. E o Cleiton Monteiro, do curso de Neurociências e Psicologia Aplicada, ele pergunta: qual é a sua opinião dos profissionais de saúde que estão criando perfis nas redes sociais? Qual o cuidado para criar conteúdo? Cleiton, né? Cleiton, excelente pergunta. Mas eu vou responder isso para todos os profissionais, não só os de saúde, mas eu vou usar um exemplo de profissionais de saúde com quem eu trabalho bastante. Já dei palestras em eventos de médicos, de nutricionistas, educadores físicos e psicólogos. E existe uma cisma, a grande cisma aí desses profissionais com essas youtubers fitness, youtubers de nutrição, enfim, porque elas ficam, por exemplo, falando de séries de exercícios ou dietas milagrosas, que na verdade são verdadeiros atentados ao que a ciência diz. Né? São coisas que podem fazer mal à saúde da pessoa, deixar ela, enfim, com um problema na coluna e tudo mais. Né? Então, os profissionais de saúde ficam reclamando como que essas meninas
eles sempre falam nas meninas, porque a maioria delas são meninas mesmo, e algumas são super famosas, como que elas ficam ocupando esse espaço e dizendo essas barbaridades para o público. Ninguém vai fazer nada contra isso, e o que eu sempre digo para eles é, quem tem que fazer algo contra isso são vocês. Porque vocês são justamente as pessoas que têm o conhecimento acadêmico correto. Vocês são as pessoas que sabem o que deve ser dito. O problema é que vocês não estão ocupando esse espaço. Só que as pessoas querem saber como emagrecer, as pessoas querem saber como ficar bonito, com o corpo sarado. Então elas entram na internet e procuram como emagrecer rapidamente para entrar naquele vestido no verão. Agora é o carnaval, né? Agora é o carnaval. E o que elas encontram, essas pessoas, são essas meninas dando essas dicas completamente erradas. Se os profissionais de saúde, e por isso que eu digo, isso serve na verdade para profissionais de todas as áreas, mas usando os profissionais de saúde como exemplo. Se os profissionais de saúde ocuparem esse espaço, e isso começa com a criação de perfis, sim, mas isso tem que continuar com a produção de conteúdo de qualidade, que esteja de acordo com o que a ciência determina e que esteja de acordo com o que o seu público busca, que é, quer emagrecer. Tá? Se você ocupar esse espaço produzindo esse conteúdo de qualidade, tá, e fizer esse trabalho bem feito, quando as pessoas procurarem por isso, ao invés de cair nas meninas, vai cair no profissional adequado. Ah, mas nossa, eu não sei escrever, talvez dá muito trabalho. Peça ajuda. Tá? Ninguém tem que saber tudo. Eu entendo que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras para escrever ou para gravar um vídeo, não tem problema. Tá? Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda para um profissional que possa fazer esse trabalho junto com você. Um exemplo que eu acho muito interessante na área de saúde é o Drauzio Varella, né? Que todo mundo conhece o Drauzio Varella, uma celebridade. E por ser celebridade, inclusive, muitos médicos não gostam dele, porque ele é uma celebridade. Fala, nossa, esse cara fica aí celebrizando, está divando na internet, divando né? Gente, ele está certíssimo, ele faz um serviço de valor inestimável para a sociedade, porque ele traz informações que são super importantes, que as pessoas precisam saber, que as pessoas querem saber, e ele faz isso de uma linguagem que qualquer pessoa entenda. Tá? E ele está fazendo isso de graça. De graça não, vai ver, o cara está com a agenda hiper mega blaster lotada. Mas toda sexta-feira, à tarde, ele para fazer conteúdo. Claro, o cara agora já tem uma super equipe que ajuda ele nessa produção. Mas em algum momento ele começou. E sim, o que eu convido todos aqui, que aliás tem tudo a ver com essa nossa conversa aqui, eu convido todos os profissionais de todas as áreas, ocupem esse espaço que é de vocês. Porque se vocês não ocuparem, vai ter um oportunista que vai ocupar. Falando bobagem. Sem dúvida, tanto que as empresas e uma oportunidade de atuação hoje é marketing de conteúdo, né? Certamente, né? O marketing de conteúdo está aí crescendo cada vez mais. As empresas estão buscando isso daí, porque realmente, se for bem feito o trabalho, ele dá resultado. Ok, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a presença e a disponibilidade do professor Paulo e gostaria de convidar o professor Jorge Onoda, pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, para o encerramento desse evento. Agora, no final, aproveitar e cumprimentar, né, a professora Natasha pela organização do evento, a todas as pessoas da Pró-Reitoria, os nossos funcionários, o pessoal que trabalha, nossos colegas que trabalham com a gente, os coordenadores que estão aqui presentes, e ao professor Paulo Silvestre pela disponibilidade e pela generosidade, né, de compartilhar bastante conteúdo, né, com a gente aqui, para que a gente possa, de uma forma responsável e orientada, né, começar a fazer um trabalho que, pelo que ele falou, está fazendo falta. Né? Então, cabe a nós, é uma coisa interessante, né? A gente aprendeu muita coisa hoje à noite e, de uma certa forma, aumenta a nossa responsabilidade em relação a tudo que foi colocado aqui. Ou seja, aquelas clássicas desculpas acabam diminuindo bastante e
o chamado à ação, né, cada vez mais claro, cada vez mais evidente, e vocês cada vez mais competentes para responder esse chamado. Né? Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor Paulo e gostaria de oferecer ao professor Paulo uma leve lembrança da nossa universidade, né? E para vocês que estão chegando aqui agora, cumprimentar pela excelente escolha, né? Eu confio tanto no programa, não só por estar à frente, mas porque meus filhos passaram pelos momentos que vocês estão passando agora, e vocês vão ver o que o Mackenzie pode fazer por vocês, né? O que foi, hoje vocês tiveram uma pequena amostra, e vocês vão, ao longo desse tempo que vocês passarem com a gente, vocês vão simplesmente confirmar isso aí. Mais uma vez, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao professor Paulo e agradecer a presença dele. Encerrando o evento, boa noite a todos.